O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres petistas e a COP30, com Carmen Foro, agricultora familiar amazônica. Eu sou Carmen Foro, sou agricultora familiar, sou do estado do Pará, município de Garapé-Miri, conhecido como a capital mundial do açaí aqui no meu estado. E sou segunda suplente de deputada federal. Tenho uma trajetória grande na CUT, Pará, na FETAGRE, na CONTAG. Eu nasci num lugar que se tornou um quilombo recentemente. Posso me considerar ter nascido num lugar que já foi uma área que foi reconhecida posteriormente. Então, eu quero falar sobre a COP, esse importante evento que aconteceu no estado do Pará, o compromisso do presidente Lula em fazer a COP acontecer na Amazônia. Eu considero isso um compromisso extraordinário, né, que para nós paraenses, eu creio que para o Brasil significou muito as pessoas virem do mundo todo e conhecerem o que é a Amazônia, um pedaço da Amazônia, e nós conseguimos ser o que somos, né? Recebemos bem, fizemos grandes debates, organizamos a COP, aliás, organizamos a Cúpula dos Povos, participamos de muitos debates do Partido dos Trabalhadores, debates das mulheres, das populações tradicionais, e acho que foi um momento ímpar que nós vivemos aqui no Brasil e na Amazônia. Então, nós temos que agradecer ao presidente Lula. Bom, eu fui secretária de Meio Ambiente da CUT, e isso me deu a possibilidade de participar de várias COPs. Eu participei da COP em 2009, participei de uma COP lá em Copenhague, na Dinamarca, e foi o meu primeiro momento de participação desse debate mais de mudanças climáticas. Claro que aquele momento foi um momento em que a gente estava entrando numa crise, né, a crise de 2008, e isso acaba tendo um reflexo até hoje na discussão da COP. Lá em 2009, toda a discussão era mudança de paradigma de uma sociedade sem carbono e tal, e a gente iniciou esse debate muito falando sobre transição justa, porque mudar de paradigma para um outro modelo de desenvolvimento, né, um outro modelo de produção, significava entender como é que os trabalhadores iam estar nesse contexto. Então, esse era o forte debate do movimento sindical internacional na discussão de transição justa. Uma transição onde os trabalhadores tivessem justiça nesse processo de transição. Então, depois eu participei de várias outras COPs e agora tive a felicidade de participar da COP em Belém do Pará. Eu penso que para nós de Belém, para nós do Pará, ficou um legado muito importante das obras e dos investimentos do governo federal. Para as comunidades tradicionais,
né? O reconhecimento na parte da linguagem, da escrita da COP, de povos e populações afrodescendentes, mulheres e meninas afrodescendentes, isso é muito importante, é uma conquista significativa. No que diz respeito ao plano de ação de gênero, a gente vem tentando esse plano desde Lima, em 2014. Agora, temos um plano escrito que serve de orientação para os países. Espero que o nosso país, com todo o momento que nós estamos vivendo, o comprometimento do presidente Lula, seja uma oportunidade grande da gente continuar fazendo um trabalho no sentido desse reconhecimento, de enfrentamento às discussões que estão colocadas, né? O plano ele é muito importante porque ele traz de verdade uma estrutura sistemática que dá para discutir mulheres e meninas em relação ao clima em várias áreas, né? Na área de mitigação, de financiamento, de adaptação, tecnologia, capacitação. É possível fazer essa discussão com este plano que a gente tem. Como disse, ele tem uma estrutura que garante a gente fazer esses debates inúmeros, tema da violência, tema de cuidado, tudo isso acaba sendo envolvido nessa discussão do plano de ação, o plano de ação de gênero da COP30, e imagino que o Brasil, imagino não, tenho certeza que o Brasil fez bem, muito bem. Nós, das COPs que eu pude participar até hoje, o nosso país não deixou nada a desejar. Eu acho que o presidente Lula foi capaz de puxar para si um protagonismo importantíssimo para a condução dos caminhos que foram traçados, para os consensos, para os dissensos, colocou alternativa como a questão dos combustíveis fósseis. E é diferente do que diziam, nós tivemos uma COP com uma alta participação dos países, compromissos firmados, sonhos colocados em marcha, e é um pouco isso que eu vejo como resultado da COP e da felicidade de poder estar aqui, de receber muita gente, de participar dos processos sociais, da Marcha Global, e de entregarmos um documento ao presidente Lula, né, ao presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, com as nossas demandas e a nossa visão para este processo de mudança urgente que o mundo precisa, que a humanidade precisa, que os seres humanos precisam. Olha, eu não consegui acompanhar tudo, porque era impossível. Belém já é uma cidade muito acolhedora. Aqui é um lugar que a gente tem vizinhos, que a gente fala com todo mundo, que a gente é naturalmente acolhedor, né? Só que essa também é uma cidade muito cultural, com como disse o presidente Lula, uma alimentação totalmente diferente. Eu sempre que viajo digo, olha, quando em lugar nenhum do mundo tem a comida que nós temos no estado do Pará, e quando eu chego no Brasil, eu quero ir para o Pará, e obviamente quero ir para a minha cidade, né, que é Igarapé-Miri, e acho que nós fizemos bem. E eu tentei participar de muita coisa, de muitos debates, foi muito rico esse processo. Deixou um legado muito bom à sociedade paraense. Eu acho que os amazônidas, não somente do Pará, conseguiram vivenciar Belém ferver, ferver de cultura, ferver de acolhimento, ferver de emoção também, desse momento muito rico e que deixa um legado não só físico com as obras, mas deixa um legado do debate em si, do envolvimento da sociedade, da mobilização que nós tivemos capacidade de fazer. Nós tivemos na Cúpula dos Povos mais de 25 mil pessoas que estiveram lá. Isso não é pouca coisa. Isso é muito importante, né? Ter uma presença da sociedade. Eu acho que esse é um dos momentos mais importantes de mobilização que nós tivemos, porque verdadeiramente a COP tomou as ruas de Belém. E isso é muito importante. Eu vi que o PT, eu não pude participar de tudo, mas o PT aproveitou esse momento para fazer
um debate da sua visão de desenvolvimento, né? Do que acredita e do que nós estamos fazendo neste projeto tão importante conduzido pelo presidente Lula. Acho que foi uma oportunidade muito grande da Amazônia conversar, houve um seminário grande, muito importante. Olha, se eu for te falar das mulheres, na cúpula, quem segurou a cúpula foram as mulheres. Me desculpem, mas os poucos homens que conduziram fomos nós que seguramos muito, quase tudo. Teve uma presença muito grande de pessoas rurais nesse debate, principalmente na cúpula, né, pessoas que moram nas áreas ribeirinhas, à margem dos rios, nas comunidades quilombolas, os indígenas. Eu acho que as mobilizações que aconteceram, diferente do que alguns possam achar que era um problema, nós entendemos como um momento espetacular da democracia brasileira. Né? Aqui a gente exerce mesmo, a gente vai para a rua, visto que as 3 últimas COPs aconteceram em lugares que não têm esse dinamismo, essa perspectiva de uma visão social democrática que a gente vivenciou durante a COP. Foi a mobilização de indígenas, foi a marcha gigante que nós fizemos aqui, foi os documentos que nós entregamos, foi a nossa participação na COP em si. Eu era delegada, me sinto muito honrada com esse momento. Então, para mim, pessoa, acho que eu sei que talvez não viva mais outra COP aqui na Amazônia enquanto tiver vida, mas isso vai ficar guardado para sempre na minha memória, na memória dos paraenses, e na nossa vida, como um marco histórico. O futuro somos nós, né? Não tem outra alternativa. Nós vamos continuar pressionando os governos, e de forma internacional, porque nós existimos e nos levantamos, não só pressionando, como apontando a alternativa. Eu acho que sai da COP linhas gerais, mas que são muito importantes para trilhar esse caminho. Acho que o presidente da COP, o embaixador, foi muito feliz ao dizer que está construindo um caminho muito importante para a gente poder pensar no futuro. É claro que muito depende de governos nacionais, mas é muito importante saber que o Brasil, mesmo no ambiente de realização da COP, fez titulação de áreas de terras indígenas, né? Fez um conjunto de anúncios importantes, e eu penso que é esse equilíbrio entre o governo que temos, a pressão que fazemos, e que bom que no Brasil a gente pode fazer pressão, a gente tem um ambiente democrático, a gente pode dialogar com o presidente Lula, com o nosso projeto, e a gente vai poder seguir. Nós, mulheres, não tem como estarmos fora de qualquer possibilidade de debate. Nós somos parte desse debate, todos nós sabemos que os impactos das mudanças climáticas atingem de forma desproporcional a vida das mulheres, e isso tende a empurrar mulheres para uma situação de maior vulnerabilidade. Portanto, se estamos em condição de maior vulnerabilidade, estamos em condição também de sofrer mais violência, de estarmos em estado de maior pobreza no planeta. Então, cuidar disso é cuidar também da humanidade, é cuidar das mulheres. E eu sei que mulheres, como se levantaram nesta COP, como se levantaram na cúpula, vão continuar garantindo preservação ambiental em seus territórios, garantindo uma mobilização permanente e garantindo aquilo que nós já garantimos como prioridade, a garantia da soberania alimentar, a garantia da preservação, da conservação ambiental diretamente em seus territórios. Então, como eu sou uma mulher de território, penso que nossa missão tem que ser fazer com que os documentos, o plano de ação de gênero vire realidade. Essa é a missão de todas nós e de todos, né? Não necessariamente que estão previstos no plano de gênero, mas o plano ele dá uma linha para você fazer com que a gente faça um caminho de mobilização, de pressão para que tenha financiamento para as ações nos territórios,
e esse financiamento não seja para endividar mais a população, para que a gente tenha tecnologia, para que a gente tenha a possibilidade de viver com justiça climática. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós queremos viver com justiça climática e sem o meio ambiente, sem a natureza, não dá para viver bem. Hoje a aula foi sobre mulheres petistas e a COP30, com Carmen Foro, agricultora familiar amazônica.